Pois bem, então, bom dia a todas, bom dia a todos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à audiência coletiva do processo administrativo promocional, número 3.187 de 2017, que tem como principal objetivo intervenção para a melhora da situação de risco envolvendo grandes ambientes artificialmente climatizados. Agradeço a presença de todas e de todos, pela interlocução que a gente já vem tendo dentro desse PA Promo há algum tempo. Também saúdo a estada aqui do grupo de trabalho formado a partir do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador do Estado de São Paulo, ligado à Secretaria Estadual de Saúde. Esse grupo de trabalho formado para tratar dessa questão, dando apoio técnico ao Ministério Público do Trabalho, e que aqui está representado a partir da figura do Alessandro, que vai falar logo em seguida a mim. Informo a vocês que vai haver, em determinado momento, aqui o compartilhamento de um documento e de um link para vocês registrarem a presença a partir de um formulário, tá bem? Para que a gente, então, não ocupe muito tempo com questões burocráticas de qualificação em ata, porque são muitas pessoas, tá bem? Com isso, a gente assegura um pouco mais de tempo para o que nos interessa aqui. Bom, fazendo um pequeno apanhado, então, e já iniciando a minha fala, em 2017, a partir de uma provocação do Alessandro, no Sereste de Piracicaba, o Ministério Público do Trabalho tomou conhecimento de casos em sequência envolvendo acidentes de trabalho graves ou com potencial gravidade, envolvendo equipamentos de refrigeração de ambientes, em especial de ambientes com circulação pública, né? Isso nos chamou a atenção, porque eram acidentes sérios e que estavam começando a ocorrer com uma certa frequência. Em geral, acidentes envolvendo explosão, né? E então nós, num movimento de tentar antecipar o que poderia ser uma ordem crescente de eventos acidentários, a gente resolveu então abrir um procedimento administrativo promocional para tentar entender exatamente as causas do que estava acontecendo e encontrar as melhores maneiras de poder intervir para que o risco, na verdade, não se perpetuasse, né? Notem que isso aconteceu em 2017, né? Então, um PA Promo, que é como a gente chama, um procedimento promocional, ele não é uma investigação propriamente dita, ele não é um inquérito civil, ele é um procedimento administrativo, como o próprio nome sugere, pelo qual o Ministério Público, então, tenta intervir proativamente em situações que são ou que pareçam ser estruturais, envolvendo problemas relacionados ao trabalho e que podem permitir uma intervenção do Ministério Público proativa com diversas naturezas, né? Desde intervenções pedagógicas até, por que não dizer, também propriamente repressivas, né? Não é raro que um procedimento promocional ele seja, na verdade, a origem de informações que vão permitir, aí sim, a autuação de investigações na atividade agente investigativa e repressiva do Ministério Público do Trabalho. Bom, nós iniciamos esse trabalho, então, de tentar entender. Ninguém aqui era, nem se julga ainda, especialista técnico nas questões de equipamento de climatização de ambiente, mas a gente foi procurar compreender. Então, nos valemos de interlocuções com a academia, com o governo estadual e federal, tomamos pé da legislação relativa ao tema e, com isso, fomos também chegando mais próximo das situações de risco, compreendendo melhor isso, né? A partir do momento que, então, nos sentimos seguros, tanto que houve o apoio do grupo de trabalho técnico, a partir do momento que entendemos
estávamos seguros na compreensão do problema. Isso, de fato, nos alertou, nos causou preocupação, porque a gente via uma questão estrutural, como eu disse, bastante disseminada, que envolvia desde falta de informação até problemas de capacitação com os profissionais que lidam com o tema, seja na instalação de equipamentos de refrigeração, de climatização de ambientes, quanto na manutenção e no planejamento de tudo isso. A gente percebendo isso, então começou a trabalhar alguns eixos de intervenção, elegendo, em princípio, para começar o trabalho, tendo em vista a capilaridade e o tamanho da rede de estabelecimentos, pelos setores bancário e supermercadista, tá? E aí nós começamos a fazer os primeiros contatos com vocês para tentar entender a situação. No meio disso tudo veio a pandemia, né? Então, claro que aí a nossa preocupação, eu não diria que ela redobrou, porque é pouco dizer que ela redobrou, tendo em vista o papel da climatização de ambientes na disseminação do vírus da Covid, né? Então, a partir daí, nós também tivemos que nos colocar e entender também essa situação. A pandemia foi uma avalanche na vida de todos nós, mas em particular dessa apuração aqui também, né? Ao mesmo tempo que se tornava uma situação chave e sensível, nós também estávamos afetados pelas dificuldades causadas pela necessidade pertinente do isolamento social. Então a gente teve que estudar o assunto e tomar atitudes de longe, né? Bom, tudo isso só veio a reforçar nossa preocupação e também colocar aí um elemento a mais, né? Não só o risco de explosão por causa do uso dos fluidos refrigerantes, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas também por causa da questão da qualidade da circulação do ar e do planejamento do uso desses equipamentos de climatização. O Ministério Público do Trabalho está nessa, acho que não preciso me alongar a respeito, porque claramente isso não envolve só o risco de clientes e de consumidores, mas também de funcionários e prestadores de serviço. Bem, chegamos então numa fase de diagnóstico, em que pedimos informações aos principais bancos que atuam aqui no país, em especial no estado de São Paulo, por isso o motivo de vocês estarem aqui. Pedimos informações iniciais, requisitamos documentos e, mais recentemente, pedimos algumas informações adicionais. Tudo isso para ser avaliado pelo nosso corpo técnico. Ainda assim, entendemos a necessidade de fazer um encontro com vocês, justamente para que fique bastante claro qual é a pretensão, o que o Ministério Público do Trabalho espera e o grupo de trabalho espera, porque é um grupo de trabalho formado por agentes públicos que também sofreram uma parte da nossa atuação no sentido de capacitação, isso vem acontecendo, capacitação dos agentes públicos, em especial do SUS, que tem competência para verificação do ambiente de trabalho, também uma capacitação voltada para a análise da questão da climatização de ambientes, e então a gente sentiu a necessidade de ter esse espaço aqui de conversa com vocês, de diálogo e de esclarecimento sobre as pretensões do Ministério Público, tá? Juntamente com o grupo de trabalho e os agentes do SUS. Isso nos fez também redigir uma recomendação que será compartilhada com vocês hoje, para conhecimento, e, como eu vou explicar também, essa recomendação ela dá um prazo de 30 dias para a prestação de algumas outras informações a respeito dela, tá? Mas, resumindo um pouco do que essa recomendação diz, basicamente, a gente pede para que haja um reforço na atenção com a confecção, a manutenção da atualização e a implementação do plano de operações conhecido como PMOC, né? Se não todas, praticamente todas as organizações bancárias que estão aqui mostraram para a gente que tem o documento,
mas ainda assim a qualidade do documento nos preocupa, né? É importante entender que o PMOC ele não é simplesmente um documento que você precisa ter para apresentar para as entidades públicas de controle. Ele é, de fato, um plano de ação que tem que observar determinadas normas que trazem esses critérios, né? São normas que partem de lei federal, Anvisa, normas regulamentadoras do trabalho, né? Então, esse PMOC ele é um documento importante, mas ele tem que dialogar com o PGR, com o Programa de Gerenciamento de Riscos, ele tem que dialogar com o PCMSO, que é o Programa de Controle de Saúde Médica Ocupacional, e tem que dialogar com todo e qualquer documento que envolva gerenciamento de saúde e segurança do trabalho. O que a gente quer, a grande pretensão nossa, é que a preocupação com os riscos envolvendo ambiente artificialmente climatizado venham, tomem lugar na gestão ambiental do trabalho, tá? Não é algo que tenha que ser visto de maneira marginal ou de maneira incidental, né? É algo que a pandemia nos trouxe como algo prioritário, eu diria, né? Então, se nós temos uma longa tradição de falar em riscos físicos, químicos e biológicos, e quando a gente olhava para os programas de prevenção de riscos ambientais, agora substituídos pelos PGRs, e nós víamos lá sempre um registro tradicional de fontes de ruído, fontes de calor ou resfriamento, fontes de riscos ergonômicos, agora é fundamental que a questão dos riscos envolvendo climatização artificial de ambientes venham para essa preocupação. E, enfim, me colocando aqui na posição do sempre antipático Ministério Público, que é aquele que cobra, aquele que fica no pé, mas esse é nosso papel, a gente tem que lembrar também que essas são obrigações jurídicas, né? Muito além do que simplesmente uma aspiração do Ministério Público. Então, essa recomendação que vai ser compartilhada com vocês, ela traz todo esse arcabouço jurídico que leva à obrigatoriedade dessa atenção qualificada com tudo que envolve o planejamento relacionado à utilização de equipamentos de refrigeração artificial de ambientes, tá? Principalmente de ambientes de grande circulação. Há uma série de normas que obrigam não só os empregadores, mas é preciso dizer também os profissionais de saúde e segurança do trabalho que atuam na assessoria de vocês, das empresas. Acredito que vários deles devam estar nos acompanhando aqui, né? E não é uma questão que envolve só aspectos de engenharia de segurança do trabalho. Envolve também aspectos de medicina do trabalho. É um trabalho conjunto, né? E muito nos preocupou nesse caminho já de 5 anos estudando o assunto, quando percebemos que também há uma dificuldade muito grande de encontrar profissionais no mercado de trabalho que tenham o preparo necessário para olhar para todas as situações que devem ser observadas no planejamento relacionado aos ambientes artificialmente climatizados. Porque, como eu acabei de dizer, as preocupações elas são de diferentes ordens, né? Estou falando um pouquinho dos fluidos refrigerantes e depois o Alessandro vai me completar em aspectos mais específicos, mas a gente começa percebendo que no Brasil há um uso disseminado de técnicas de utilização de fluidos refrigerantes sem qualquer tipo de controle de segurança, né? Nós nos deparamos com situações, por exemplo, de importação de fluidos refrigerantes sem, até bem pouco tempo atrás, um mínimo controle técnico, um filtro sobre qualidade. Nós até procuramos o governo federal, por parte de mais de um ministério, há alguns anos atrás, para conversar, para tentar abrir uma conversa sobre isso e tentar fomentar
uma regulamentação que fosse mais rígida no controle da entrada desses produtos aqui, que são produtos que normalmente quem faz a contratação, seja para uma casa, seja para uma agência bancária, não se preocupa em saber a procedência. E, em geral, o nível de risco causado por esse tipo de produto é muito elevado, né? Consultando pessoas que estudam o assunto, nós percebemos que esse risco ele acontece no momento da instalação, no momento da manutenção ou mesmo na utilização do equipamento, onde você põe vidas de trabalhadores e clientes em jogo, porque o nível de dano pode ser muito grande, a depender do tamanho do equipamento e da graduação do vazamento, por exemplo, desse fluido, né? Então, isso é uma preocupação que vai ter que vir para a mesa, não tem como, né? Mas a pandemia nos trouxe também uma outra dimensão, que é a dimensão da qualidade do ar, que é a dimensão da maneira de controlar e de avaliar essa qualidade do ar, e a partir daí pensar e planejar a manutenção dos equipamentos, né? Então, nós estamos falando, senhoras e senhores, de algo muito além do que ter um cronograma de manutenção do equipamento em que você chama o prestador de serviço e ele vem e faz a manutenção sem qualquer tipo de controle. A gente está falando de uma necessidade de vocês se apropriarem do conhecimento relativo a isso, dos riscos, e poderem, com isso, selecionar os melhores profissionais, cobrar os profissionais da demonstração da capacidade que eles têm para atuar com isso, e poder, de certa maneira, por que não, auditar o trabalho que é feito, né? Isso vai necessitar também uma capacitação dos profissionais do SESMIT, né? Tanto da área de engenharia de segurança do trabalho quanto da área de medicina. Enfim, isso tem que vir para a ordem do dia da preocupação, né? Se não pelo risco de explosão por causa do fluido refrigerante, por causa da questão da pandemia, porque por mais que a pandemia possa ter arrefecido, a questão dos patógenos, da difusão de patógenos por via de ar-condicionado, ela ficou muito evidente, né? Nós temos que estar preparados para o próximo patógeno, que não sabemos nem qual nem quando, né? Esperamos que demore bastante, mas que a ciência já nos mostra que a chance de existir é grande. Então, a nossa recomendação ela está indo nessa linha, né? De providenciar, manter atualizado e principalmente executar o PMOC de acordo com a normativa vigente, em especial observando a Lei 13.589 de 2018, a Portaria número 3.523 do Gabinete do Ministério da Saúde, que é de 1998, e a resolução conhecida, a resolução número 9 da Anvisa, que é de 2003, né? Isso para falar do PMOC, né? Mas também nós estamos recomendando que todo diagnóstico e todo plano de ação do PMOC e os riscos que ele identifica venham para dentro do PGR, venham para dentro do PCMSO, e que para que isso seja feito da melhor maneira, recomendamos também capacitação e treinamento dos profissionais do SESMIT para executarem esse diagnóstico em conjunto, ou pelo menos supervisionando o trabalho dos profissionais especializados em manutenção de equipamentos de climatização artificial de ambientes, tá? Também estamos recomendando que haja ciência aos profissionais, aos trabalhadores, aos funcionários sobre o perigo de exposição e de acidentes com manipulação de fluidos refrigerantes. Então, nós estamos falando daqueles funcionários ou prestadores de serviço que vão manipular esses fluidos, né? E, por fim, a gente está recomendando que se garanta a realização da manutenção e dos sistemas de climatização com trabalhos em altura, que é um outro problema também que a gente verificou, e com risco químico, e que esses trabalhos estejam de acordo com as normas de segurança vigentes, em especial as normas regulamentares.
porque também temos conhecimento de pessoas que se acidentam fazendo manutenção de equipamentos em altura, né? No que é considerado altura, por exemplo, pela ANR específica do Ministério do Trabalho e Previdência. Então, a ideia da audiência hoje é essa, é colocar de maneira bem clara qual é a pretensão do Ministério Público. Nós estamos com essa recomendação pedindo que em 30 dias vocês nos comuniquem para cada uma das recomendações que nós estamos fazendo, quais foram as ações ou quais serão as ações adotadas, quais foram e quais serão, para a gente poder fazer um acompanhamento disso, tá? E mediante peticionamento no próprio PEAPROMO, peticionamento igual àqueles que vocês já vieram fazendo nos últimos tempos, para a gente juntar com a documentação que vocês já nos apresentaram e, a partir disso, tirar diagnósticos. Devo adiantar a vocês que situações que se nos apresentem demonstrando ou denotando algum tipo de desídia ou algum tipo de situação muito desconforme com a norma, isso pode gerar, sim, a instauração de inquérito civil. Além do que, é sempre bom, como eu fiz, ressaltar de novo, a responsabilidade dos profissionais de engenharia em segurança do trabalho e de medicina do trabalho, ou seja, os profissionais do SESMIT, em caso de omissão nessas situações, em que o Ministério Público acaba sendo obrigado a comunicar para os órgãos responsáveis. Em algumas situações limite, como a gente coloca na recomendação, é possível até que haja a tipificação de crime, né? Crime contra a ordem sanitária. Então, a gente chama atenção, mas a gente faz isso agora, nesse momento, de modo pedagógico, né? A gente está querendo difundir o conhecimento e dizer que a gente ainda vai acompanhar essa situação por um tempo. Nós admitimos e reconhecemos que vocês não estão alheios ao assunto, sabemos disso, os documentos foram apresentados, mas por uma questão até cultural, gente, a gente precisa aprimorar. Nós precisamos avançar nesse sentido, tá bom? Eu vou passar a palavra, então, direto para o Alessandro, lembrando a vocês que após o Alessandro falar, a gente vai abrir um canal de comunicação e aí eu explico para vocês direitinho como é que a gente pode conversar, seja abrindo o microfone, seja escrevendo no chat, tá bom? E aí a gente vai ficar à disposição de vocês para o diálogo, para tirar dúvidas, para comentários, esclarecimentos e o que mais for pertinente, tá bom? Alessandro, por favor. Bom dia a todos, a todas, em especial a equipe que me acompanha a nível estadual, o GT, a Nelly, o Ailton, a Eneida, né, que está aqui participando. O Silvio já fez uma abrangência bem geral, mas eu vou contar com alguns contextos, só para vocês compreenderem do que a gente está falando, né, que eu acho super importante. Quando a gente fez o processo de comunicação ao Ministério Público da importância desse tema, a gente tinha recebido uma denúncia aqui no nosso município do uso de fluidos refrigerantes, né, inflamáveis, seja ele para um local formal, ou seja, para uma atividade informal no mercado. E a gente voltou e foi pesquisar esse tipo do que estava ocorrendo nesse setor, né? A gente pegou identificações de acidentes em vários setores referente ao uso de fluidos refrigerantes. Teve uma manutenção numa farmácia na Bahia, onde matou 10 pessoas, 3 trabalhadores e 7 clientes, decorrente de uma explosão durante uma manutenção dos fluidos refrigerantes. Então, o uso do fluido refrigerante, né, é o que iniciou todo esse trabalho, depois a gente aprimorou para outros campos desse tema. Então, ele nasce dessa forma. E decorrente dos últimos tempos, se vocês notarem, né, os acidentes que estão ocorrendo em ambientes climatizados, com o início de incêndio, né, com curtos, questão de instalações elétricas, juntamente com fluidos refrigerantes próximos a isso, a disseminação do fogo e do incêndio ele é muito rápido. E o controle de emergência, seja das equipes de SESMIT, das brigadas que tem dentro dos bancos, locais fechados, não dão conta de fazer na velocidade necessária para fazer as ações de proteção pós o início do incêndio, porque quando tem esses gases, a velocidade é muito maior do que o potencial. Então, o uso em locais fechados dos fluidos refrigerantes inflamáveis deve ser uma preocupação constante da equipe da saúde e segurança, porque ela repercute em muitas frentes.
E a pergunta que a gente viu na parte documental, né, não significa que não tenha, mas parece que o SESMIT não está olhando para isso. E é por isso que a gente está chamando esses espaços para a gente começar a conversar com isso e alertar para esse campo. Né? Porque ele não só repercute no uso, na hora que o trabalhador está fazendo a manutenção, o terceiro lá que não está no escopo do PGR dos grandes bancos, mas está no escopo, se ele fizer errado, ocorrer alguma coisa nas instalações elétricas, pode sobrecarregar todo mundo, vocês estão praticamente em local fechado. Né? Se ocorrer alguma coisa no sistema elétrico com esses fluidos refrigerantes inflamáveis, qual o potencial de aumentar a velocidade desse incêndio e dessas questões dentro desses espaços fechados? Então, a gente já aprendeu isso em várias situações, seja lá no alojamento dos meninos do Flamengo, que ocorreu, vários outros locais onde ocorreu, e os especialistas estão alertando a gente para esses usos desses fluidos refrigerantes. Tem uma mudança a nível mundial, tá? Que é uma mudança de troca desses fluidos refrigerantes, e está sendo elaborado no Brasil uma norma específica para fluidos refrigerantes inflamáveis. Né? Está sendo discutido isso dentro da ANBNT, mas por isso que a gente está alertando para as equipes de saúde e segurança a necessidade de olhar para esse campo. Tá? Porque a gente não pode ser pego de surpresa. A gente está aqui nesse momento desse promo falando preventivamente. Tudo que a gente pode falar, tudo que a gente tem de conhecimento para dar subsídio para as equipes, antecipar todo esse risco de uma forma bem coerente. Né? A gente não está falando, né, não estamos no inquérito civil, não estamos julgando nada desses documentos. Mas quando a gente analisa os documentos, parece que tem uma desconexão da equipe que faz o PMOC e da equipe de saúde e segurança. É uma desconexão de comunicação. Ele só está registrado, mas a gente não sabe na prática como que isso foi feito. Por isso que a gente fez as perguntas que eu acho que foi encaminhado pelo procurador para vocês fazerem a resposta. E o nosso trabalho aqui é que tem essa conexão entre a equipe de saúde e segurança juntamente com os profissionais que atuam, né, seja eles terceiros ou não, na questão da condução do PMOC, né, ou até na escolha dos fluidos refrigerantes que vai ser utilizado em ambientes fechados. Né. É fundamental que a equipe do SESB participe na escolha, porque isso tem consequências na urgência e emergência desse tipo de atendimento desses locais. Tá? Era nesse contexto, né, que a gente está falando, poderia, da super importância da questão médica, acompanhar a avaliação interna do ambiente climatizado, né? Então temos lá a R9, que tem que ser a avaliação. A pergunta é, fica só para a equipe ou a equipe médica também avalia isso? Quem controla essa avaliação? A avaliação é feita, tem uma irregularidade, a equipe de engenharia que toma conta disso, que toma conta da manutenção, ou a equipe médica também avalia isso? Tem uma desconexão, parece que a equipe médica não tem o acesso a isso, pelo menos as informações que chegou previamente para a gente até nesse momento. Então é necessário que a equipe da medicina, a equipe de saúde também avalie essa questão do ambiente climatizado. Alguns exemplos do que vem, tá? Quando a gente faz a troca de ar dentro do ambiente climatizado, é muito importante o local de captação do ar externo. Né? Então, a gente já viu em locais de captação de ar externo que prejudicam mais o ar interno do que não. Então, eles pegam um local mais poluído e jogam para dentro do estabelecimento. Então, esse controle de onde faz a captação do ar externo é fundamental ser pensado e planejado e projetado. Né? Então, a gente tem aí projetos novos das instalações bancárias, a gente tem a utilização de aluguéis de prédios antigos, então a gente tem cenários diferentes, a gente tem empresas, agências bancárias de grande porte, de pequeno porte, de médio porte, então tem características diferentes de ambientes climatizados para cada uma. E é nesse sentido que a gente precisava desse processo de formação das equipes de engenharia e medicina do trabalho para um aprimoramento para esse olhar. As equipes que a gente viu, assim, conhecendo e conversando praticamente com os engenheiros e com a equipe do SESMIT, das empresas do setor bancário, a gente viu que tem um avanço, né? As empresas são de boas, fazem bons trabalhos na questão do PMOC, mas ainda existe uma desconexão entre esses serviços que a gente precisava, que é o que o Dr. Silvio está tentando alertar aqui nesse processo dessa audiência. Eu acho que é isso que a gente está aqui e estamos abertos para discussão, para conversa. Silvio, se quiser deixar nosso e-mail para eles anteciparem tudo isso, para a gente colocar um canal de conversa com o SESMIT, a gente também fica aberto para esse campo. Só coloquei aí, mas para a gente dar andamento, para abrir as perguntas, a gente vai respondendo, tudo bem? Não sei se fui claro, mas espero ter ajudado um pouquinho. Foi ótimo, Alessandro. Lembrando também que a gente fez uma interlocução bastante intensa com o pessoal da... A Me Brava, ajuda? a Brava, a Da Brava. Brava,
né, da associação, tratando disso, e também com o CREA, né? Com o CREA, a gente instou o CREA a estabelecer e a implementar mecanismos de aferição do trabalho desses profissionais, algo que as empresas pudessem contar. Então, talvez a gente não conseguiu avançar muito, porque, claro, há uma independência institucional e a gente não pode obrigar o CREA a certas condutas. Mas o CREA tem, sim, canais de denúncia quando souberem de profissionais que não estão capacitados, que não fizeram um bom serviço, que fizeram um serviço perigoso. É importante informar o CREA e, ao mesmo tempo, também é importante vocês usarem o canal do CREA para eventualmente saber se há lá o registro do engenheiro que vai fazer o PMOC para você, qual que é a situação dele, enfim, eventualmente o CREA pode até informar o tipo de capacitação que esse profissional tem. Mas também seria muito importante que, quando da contratação desses profissionais, vocês exigissem essa comprovação, né? Qual é o tipo de capacitação que ele tem específica, tá? Porque ao mesmo tempo que a gente vê bons profissionais, também tem muita gente fazendo trabalho sem qualquer tipo de capacitação básica, né? É o famoso faz de tudo, né? Então, exigir comprovação de treinamento, exigir capacitação, tudo isso é muito importante, tanto dentro do seu SESMIT, quanto em relação aos prestadores de serviço. Pessoal, antes de abrir para vocês, só registrando que no chat já consta um formulário de registro de presença e um link para vocês fazerem o download da recomendação sobre a qual eu comentei. Eu sugiro que vocês primeiro façam o download da recomendação e depois registrem a presença, porque no registro de presença vocês vão ter que atestar o download da recomendação, tá bem? Bom, dito isso, gente, a palavra está aberta. Fiquem à vontade para conversar conosco. A gente vai pela ordem de mãozinha levantada. Vocês, para quem ainda não está familiarizado, aí em cima ou embaixo do seu computador tem um ícone escrito reações. Você consegue escolher pela opção levantar a mão e a gente chama na ordem. E aí você abre o microfone e fala. Se preferir, também pode usar o chat, tá bem? Fiquem à vontade, nós estamos aqui para dialogar. Eu achei que ia ter um monte de mãozinha levantada. Doutor Silvio. Oi, Vitorino pede a palavra. Vitorino, eu vou pedir sempre para você se identificar, tá? Sua vinculação, por favor, fica à vontade para perguntar. Eu acho que o colega ia falar antes de mim aí, mas... Não, tranquilo, Vitorino. Não tem problema. Posso? Tá. Meu nome é Vitório, eu trabalho no Banco do Brasil, sou engenheiro mecânico, trabalho na diretoria aqui, sou assessor. Eu queria colocar uma observação ali que o colega comentou anteriormente. Tem uma norma, a BNT-NBR 16.401, que ela prevê a distância mínima da captação de ar externo. Então, ela prevê das fontes poluidoras, né? Por exemplo, não pode ficar muito próximo de descarga de equipamentos, né? De emissões de poluentes, né? Então, isso está previsto lá na norma 16.401. Então, só para contribuir aí, né? De repente, a norma brasileira aí de instalações de ar-condicionado aí pode ajudar também, né? Que ela é separada em 3 partes, né? Ela fala mais sobre a instalação dos equipamentos, fala um pouco sobre a questão bastante sobre a questão de conforto térmico, né? E também sobre a questão de qualidade do ar. Silvio, só respondendo ele. Tá certíssimo, Vitorino. Mas a questão é que, na prática, na hora de execução, não tem uma auditoria, não tem uma inspeção para verificar onde é. Então, eu contrato o serviço e eu não checo
né? Então é só necessidade de checar na onde está isso, né? Mas concordo plenamente com a sua fala, tá bom? Não só para contribuição mesmo, né? Achei importante lembrar essa questão, né? Até estava vendo aqui, entrada de garagem 5 metros, docas de carga e descarga de estacionamento de ônibus 7,5 metros, estradas ruas com pouco movimento 1,5 metro, com tráfego mais pesado 7,5 metros. Então, esse item eu acho que é importante. Vitória, eu agradeço a contribuição e você me fez também poder superar aqui uma omissão minha, que foram as normas da NBR, da ABNT, as NBRs da ABNT. Tem uma série delas também listadas na recomendação, tá? Vocês vão ver que essa recomendação ela tem mais considerandos, mais páginas de considerandos do que propriamente uma recomendação, e é justamente para dar as ferramentas aí normativas para vocês poderem atuar, né? Bom, nós estamos falando com grandes corporações, a gente sabe que não tem nenhuma grande corporação que é simplesmente omissa, as pessoas estão ligadas, mas às vezes você tem que, principalmente os profissionais aí do SESMIT, às vezes tem que apresentar esse portfólio normativo para dissuadir um ou outro superior que às vezes, digamos assim, não está com muita boa vontade com o assunto. Então, a gente tenta ajudar vocês nisso, trazendo essa recomendação bastante ampla, focando bastante nos considerandos para que a gente consiga disponibilizar esse ferramental normativo consolidado para vocês, tá bom? Mas obrigado, Vitória, porque foi muito pertinente sua colocação. Mais alguém que tinha pedido a palavra? Doutor Silvio, me ouve? Estou ouvindo. É Paulo Hermosilla, do Banco do Brasil, sou advogado. Ô, doutor Paulo, fica à vontade. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Obviamente que a questão diz respeito a todos, né? Não apenas aos clientes das instituições financeiras, como também os empregados e o pessoal envolvido na manutenção desses equipamentos. E, obviamente, que o tema chama a atenção em função do risco envolvido no manuseio desses fluidos, né? E eu fico feliz de saber, em primeiro lugar, o empenho do Ministério Público em acompanhar o tema, não é? Que diz respeito a todos, como também a informação que foi trazida de que estão sendo feitos estudos para a eventual e substituição desse tipo de produto nos equipamentos. Eu gostaria de saber, e aqui vai a minha pergunta, eu gostaria de saber do senhor, em relação às instituições financeiras envolvidas, se houve já algum tipo de reclamação, porque foi reportado um exemplo, né, 2 exemplos, aliás, do Flamengo, não é? E também da farmácia lá na Bahia, em que aconteceram acidentes dessa natureza. Eu gostaria de saber, no âmbito das instituições financeiras, se há alguma notícia nesse sentido. Posso até falar, doutor. Posso ajudar. Sim, chegou denúncias individuais, tá, doutor Paulo? Sim, tem locais que não estavam completamente o PMOC. Eu estou falando isso um pouquinho antes, né? Podemos falar em 2018, 2019, por um processo de correção, foram feitos. Tinham locais que tinham muita dificuldade de ser feito porque o ambiente era muito antigo, tá, doutor Paulo? Então era muito difícil de fazer um novo projeto do sistema de ar, da questão de troca. A gente conseguia identificar locais onde estava captando ar, em locais até subterrâneos, em local fechado, que pegava até o ar de local fechado e jogava para dentro. Então a gente foi identificando ao longo do tempo várias questões referentes a isso. A questão da limpeza da tubulação dentro desses espaços antigos, né, que era do ar, então ele ficava impregnado dentro da tubulação, como fazer a limpeza disso. Então isso foi feito, a gente foi no setor bancário, para você ter uma ideia, bem recentemente, de banco também, quem estava assinando o PMOC não poderia estar assinando, né, que era um responsável, um engenheiro de construção civil, e não era um engenheiro mecânico, como que é solicitado pela própria norma do CONFEA, né? Então,
Isso a gente foi vindo, trazendo as melhorias. Aí eu vou só pular um pouquinho para o setor do supermercado também. Cheguei a fazer reuniões com a equipe de saúde e segurança dos supermercados e eles não tinham noção dessa questão do fluido refrigerante. Eles olhavam aquele ambiente sem olhar a questão do fluido, né? Então é super importante. Só uma correção, Paulo. A gente está saindo de uso de fluidos refrigerantes não inflamáveis, tá? Porque para indo para o uso de fluidos refrigerantes inflamáveis. É essa que é a questão. Então, no futuro, a gente tem uma tendência de amplitude do uso de inflamáveis. A minha questão é, a equipe do SESB precisa saber hoje, porque tem opções de não inflamáveis também, né? Então, tem coisas que precisam ser atento hoje, né, que a gente precisa olhar para o futuro de uma forma diferente. Então, as normas que estão vindo, você vai falar para mim, é muito interessante isso, é que a nível mundial está ocorrendo isso, e quem está vendendo e quem está falando que os frutos refrigerantes inflamáveis, nesse momento, é o que não vai atuar na camada de ozônio, né? Então, eu tenho uma questão de meio ambiente, tem uma questão de ambiente, mas dentro de uma normativa que era referente ao ambiente climatizado, em 1930 já falou que não poderia ser usada, né, o frutos refrigerantes inflamáveis, e hoje a gente está trazendo de novo para essa discussão em outro espaço. Mas são assuntos que a gente tentou debater isso com o Dr. Silvio a nível nacional e outros, mas vem vindo do mercado e a gente não sabe, né, a gente tem os limites também nosso, né, de atuação e do nosso espaço, tá? Não significa que a gente não vai levar isso um pouquinho para frente também, esses assuntos, como eu já tinha falado para o Dr. Silvio, para ir para outros espaços, que não é o nosso. Obrigado. Interessante que a gente travou uma discussão muito, muito valiosa com quadros técnicos em nível federal que mostravam claramente qual era o caminho a seguir nesse sentido, o caminho mais seguro. Mas chegou um momento que não houve espaço político mesmo para avançar, né? Como o Alessandro disse, há outros interesses de mercado aí que acabam dificultando. Mas nós temos que lembrar também que, claro, é difícil, mas nunca é demais projetar que uma conscientização de um setor importante como bancário, de outro importante como supermercadista, enfim, setores, por exemplo, como o de shopping center, esses tipos de setor, eles também são ponta de lança de mercado, né? A história da demanda e da oferta, né? Então, o quanto mais a gente consiga trabalhar pela base e orientar para uma demanda mais segura, antes mesmo de aguardar essas normas, tanto melhor, né? E também a troca de experiência entre vocês, né, gente? Isso é muito importante, né? A troca de experiência entre vocês às vezes traz otimização da própria capacitação. Então, você encontra um nicho bom de capacitação que capacita, de repente, o SESMIT de mais de uma empresa ao mesmo tempo. Vocês vão, de alguma forma, aumentando o sarrafo da qualidade dos profissionais que trabalham nessa área, né? E também o sarrafo da qualidade da contratação. Vocês vão ter oportunidade de ver na recomendação que a gente também fala da responsabilidade pelos terceiros, né? Então, de novo, a gente não está aqui para apontar uma lança para vocês. Não se trata disso. Mas é importante deixar claro também que, na visão do Ministério Público, é bem cristalina essa responsabilidade pelos riscos causados por um trabalho de terceiro, né? Então, vocês têm que chamar isso para vocês. Eu vi que Vitor Hugo está com a mão levantada, mas acho que a doutora Egli tinha pedido a palavra no chat, doutora. É isso ou não? Não, doutor, desculpa, eu só estava orientando, aliás, o meu técnico de segurança, onde encontraria o download, desculpa. Ah, então tá bom, não, tudo bem. Então, Vitor Hugo, por favor. Bom dia a todos. Só para completar o que o Alessandro está falando, eu também trabalho no Banco do Brasil, eu sou engenheiro mecânico, eu trabalho mais na parte de manutenção, então são os nossos prestadores de serviços que fazem o PMOC, né? Mas o que eu queria falar mais era sobre o que o Alessandro estava dizendo, a migração para os fluidos refrigerantes inflamáveis, isso é algo mundial, então não é nem algo que nós possamos ter muita ingerência nesse caso. Então, o que a gente usava antes era o R22, que
que tinha problema de ozônio, sabe, de decomposição da camada de ozônio e algum problema de efeito estufa. O fluido que foi colocado no lugar dele foi o R410, porque é o que a gente usa mais, é o 410, que ele não tem problema de camada de ozônio e tem um problema maior de efeito estufa. O próximo é R32 e vai assim. Essas mudanças, eles vão sendo sempre mais inflamável. O 410 é mais inflamável que o 22, o 32, que é o próximo do 410, é bem mais inflamável que o 410. O próximo chama R290, que é o butano, basicamente, né? É gás de cozinha, praticamente. Mas isso é uma coisa mundial, então se a gente quisesse voltar para o R22, que talvez fosse mais seguro, a gente não consegue comprar. A fabricação dele foi proibida já mundialmente. Então, é uma coisa mais complicada aí de trocar isso aí. Então, e mesmo o que foi dito lá do pessoal da segurança do trabalho entrar na discussão de qual que vai ser a máquina que vai ser comprada, qual que vai ser o fluido refrigerante que vai ser usado, isso talvez possa ser feito para prédios grandes, né? Para sistemas maiores. Para sistemas pequenos, como os que a gente instala numa agência normal, a escolha disponível para fluido refrigerante é bem limitada. Basicamente, hoje a gente só consegue comprar R410 e R32. Então, a gente tem o escopo de ação um pouquinho limitado nesse sentido, né? Só isso, só a consideração. Super importante isso, Vitor. Só comentando nesse mesmo sentido, por isso da necessidade do contrato, de quem vai executar a manutenção desse trabalho é importantíssimo, né? Ele não pode estar preso, o prestador de serviço que vai executar o trabalho é fundamental, né? Seja para o manuseio, a formação desse profissional, de como que ele vai lidar com isso, é fundamental essa questão para a gente não agravar todo esse contexto, né? Só para vocês terem ideia, né? Tinha pessoas do butano que o Vitor está comentando, tinha pessoas na internet utilizando gás de cozinha, ensinando a fazer a troca dentro do fluido refrigerante, colocando botijão de cozinha. Então, a gente precisou atuar nessa questão também. Então, para vocês verem a complexidade que isso migra para casa, migra para apartamentos, migra para outros locais. Então, como a gente está num setor mais organizado, daqui para lá a gente consegue ir começando a falar desse tema, debatendo e ampliando essa necessidade de um olhar crítico para isso. Muito obrigado, Vitor. Seguimos à disposição, gente. Mais alguém quer fazer uma pergunta ou comentário ou contribuir, como também já recebemos contribuições? Bom, se não temos, então, eu queria dizer que Ministério Público, Grupo de Trabalho estão à disposição. O Ministério Público ele conversa através dos autos do PEAPROMO, onde vocês já peticionam. Não sei se o grupo de trabalho, o Alessandro, quer deixar algum tipo de contato para alguma eventual discussão técnica. Queria dizer que antes de conversar com vocês, a gente procurou, de todas as formas, como acho que deixei bem claro, intervir em outros espaços, como espaço regulatório, né? Mas a gente teve muita dificuldade de fazer avançar, tá? E pedir para que vocês, quando forem responder a recomendação daqui 30 dias, detalhem o máximo possível, né, quais são as providências para cada uma das recomendações, para a gente poder fazer um acompanhamento proativo e saber como que o setor tá evoluindo, tá bom? Acho que nós temos mais uma inscrição aqui, é isso? Se eu não estou enganado. Alguém tinha pedido a palavra? Maísa, foi isso? Levantou a mão ou não? Isso, doutor Silvio, tinha levantado a mão, mas vi que você já estava concluindo e já Não. tem disponibilizado aqui o contato, o e-mail do Alessandro, enfim, que a gente vai poder fazer considerações. O que eu ia colocar é que eu acho que é algo novo para o formato que nós temos, né, de uma grande quantidade de unidades e tudo mais, essa associação, a gente tem uma legislação nova aí relacionada ao PGR, essa associação, né, que vocês colocaram do PMOC com o PGR. E aí o questionamento que eu ia fazer é se existem outras empresas
que já foram analisadas, avaliadas e que vocês consideram algum setor, enfim, que seja referência em relação a isso, já com essa mudança da legislação tão recente agora, né, em 2022, que na sua fala, doutor Silvio, você colocou, nós estávamos muito acostumados com aquela questão do PPRA, né, o risco físico, químico, biológico, enfim, e a gente veio para um mundo com outros elementos de grande relevância considerados ali no PGR. E se vocês têm, eventualmente, algum setor que já esteja fazendo com esmero essa questão do PMOC com o PGR, com o PCMSO. Eu vou falar um pouco da minha experiência, depois o Alessandro, se quiser, fala do que ele tem visto. Bom, são alguns passos. Primeiro, a gente já tem, mas eu não vou falar de setor, tá? Porque são empresas e eu não vou citar nomes aqui, mas a gente já tem quem já deu o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? É compreender que o PGR não é o PPRA com outro nome. Isso é a coisa mais importante. A lógica do PGR ela é extremamente diferente da lógica do PPRA. As exigências são diferentes, o modo de pensar é diferente. O PGR ele é um documento que deve esclarecer o GRO, né? O Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Portanto, ele é um documento que deve evidenciar um processo. E é um processo que não termina nunca. Aquele negócio de PPRA, que vale de 2 em 2 anos, e aí você revisa o documento e deixa o documento ali na gaveta para quando a fiscalização chegar, se já não era para ser assim antes, agora não é para ser de maneira nenhuma. E as referências de análise, elas também ficaram mais rigorosas, né? Então, um GRO que se manifesta num PGR de maneira a mostrar que houve critérios de avaliação, quais foram, para quais riscos e qual a abrangência desses riscos, é o que chama atenção. Em termos documentais, eu recentemente olhei, por exemplo, alguns PGRs na área da indústria metalúrgica, que me chamaram a atenção positivamente, né? Então, não é mais daquele documento pré-formatado que as análises estão mais descritivas. A própria NR1 determina que você tenha que cruzar a questão da severidade com a questão da exposição, né? E você tem que mostrar qual é o método que você utilizou para fazer essa mensuração. Mas, ao mesmo tempo, também no setor metalúrgico já vi PGRs que não, sinceramente, de olhar você já vê que não serve. Mas não é o documento, gente, é o processo que está ali, né? Qual é o processo de gerenciamento de risco, desde o diagnóstico do risco até o que você vai fazer com ele, né? Cronograma de ação, de implementação. Então, para o Ministério Público do Trabalho, assim como para os agentes de controle, os demais agentes de controle, o PGR é um documento que nós vamos olhar se evidencia ou não um processo. Se ele não evidenciar um processo adequado, o problema já está posto. Agora, se ele evidenciar um processo de gerenciamento adequado, aí tem o segundo passo, que é a implementação disso, né? Qual é o cronograma, o que foi proposto de medida, está adequado, está implementando, né? E aí entra o problema da abrangência do olhar dos riscos, né? Então, quando a gente insiste, falando sobre ambientes artificialmente climatizados, é que, sinceramente, eu nunca vi um PGR que falasse, ou um PPRA que fizesse uma análise fidedigna disso. A maioria sequer toca nesse assunto, assim como não toca, por exemplo, em questões de saúde mental, assim como não toca, por exemplo, em questões importantes de ergonomia. Fica ali no ruído, no frio, calor, sol, e não é, a gente sabe que não é só isso. Mas, então, esse olhar mais abrangente, ele é importante. Só que no nosso caso aqui do nosso assunto, quem vai dar muito subsídio para isso é o PMOC, né? O PMOC vai dar subsídio para essa análise.
O que a gente sente é que ainda as pessoas veem isso como coisas separadas. Então, eu preciso ter um PGR, eu preciso ter um PMOC, eu preciso ter uma análise ergonômica do trabalho. Quem é que me dá esse documento? Ah, tem lá uma empresa que faz todos esses para mim. Vamos fechar um pacotão lá que ela me dá todos esses documentos. E não é isso o caso, né? A gente precisa ter tudo é o mesmo processo, né? Que é esse processo de gerenciamento de riscos. Então, eu não saberia apontar mas eu concordo que é algo novo. Eu concordo que é algo novo, eu concordo que é algo que todos nós estamos tendo que tomar contato, estudar, entender. Tem um material, gente, não sei se todo mundo conhece, quem é da área aí da saúde e segurança do trabalho deve conhecer, mas tem um material muito rico que está no canal do YouTube da Secretaria de Inspeção do Trabalho Federal, que fala, praticamente dá um treinamento sobre isso e aprofunda esses conceitos que eu estou falando a respeito de processo, de como que você tem que olhar o gerenciamento de riscos, e aí, a partir disso, como que você faz o seu PGR, tá? Eu acho que isso é o mais importante, é entender que o que está sendo cobrado dos empregadores é um processo de gerenciamento de riscos com implementação de medidas. E os documentos eles só vão manifestar como que você realizou esse processo para que se possa verificar a adequação dele ou não. Mas não basta ter o documento, porque você pode ser fiscalizado ou cobrado por algum órgão de controle a respeito de como esse processo está acontecendo. Antes de devolver a palavra para a senhora, eu vou só, acho que o Alessandro deve ter alguma situação que ele queira comentar. Aí depois a senhora comenta os dois. Tá. Não, eu acho importante, ainda concordo com vocês que eles estão num processo de escrita, eu acho que é o processo de escrita dos profissionais de aprendizado, eles vinham numa escrita que era uma característica de escrita, agora eles precisam mudar a escrita e o acompanhamento disso, então o processo de escrita para esses profissionais, eles têm uma dificuldade enorme nisso, até de propriamente escrever e as medidas de controle, então é necessário a gente aprimorar isso e dentro do próprio espaço, eu poderia falar de cada agência bancária, de cada setor bancário, de cada empresa bancária aqui, eles têm diferentes empresas de diferentes estabelecimentos. Quando vem um documento, parece que é o mesmo. Eles não têm essa diferença. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma agência antiga. É uma característica de trabalho, é uma característica de risco. Eu tenho uma agência projetada nova, que está atendendo praticamente 95% mais. Entendeu? Mas eu tenho outra que está 70%. Isso não aparece. Parece que é tudo igual. Isso não valoriza o trabalho do pessoal do Vitor, não valoriza do Victório. Por quê? Ele parece tudo igual. Então, quem está olhando de fora não permite dar esse setor, ou mesmo um planejamento a longo prazo, que essa característica de estabelecimento a gente não vai aceitar mais em 2024. Né, ou 2025, porque permite planejamentos futuros. Como eu não tenho essa avaliação, ele não aparece para a gente não consegue visualizar. Parece que toda agência é igual. Isso é nítido para a gente, entendeu? Isso a gente precisava mudar essa característica de registros. Acho que a Maísa... Isso, obrigada, doutor Silvio, obrigada, Alessandro, pelos esclarecimentos. Acho que foi um momento bastante rico aqui, né, que nós tivemos aí essa dica desse vídeo no YouTube. Eu não me apresentei corretamente no começo, eu sou Maísa, chefe de SESMIT do Banco do Brasil. Acho que como os outros colegas do Banco do Brasil começaram a falar, eu entrei na linha do bebê aqui. Mas agradecer os esclarecimentos todos. Dizer que nós aqui no Banco do Brasil, nós estamos num processo desde a pandemia, né, de entender, né, o PGR como nós faríamos essa virada de chave. São os próprios profissionais do Banco do Brasil, do SESMIT, quem operacionaliza a questão do PGR, não tem nenhum tipo de terceirização relacionado a esse processo, e a gente tem se debruçado muito em relação a isso, e a ideia é que a gente aprimore mesmo e faça da melhor maneira possível. E essa parceria, como o doutor Silvio falou, do Ministério Público, que muitas vezes a gente precisa para evidenciar a nossa área e para conseguir algumas coisas, né? É bastante importante. Então, mais uma vez, obrigada. Nós que agradecemos. A nossa ideia é que os SESMITs, em especial os primarizados, a gente sempre vê com bons olhos, né?
que eles sejam fortalecidos, que haja independência na atuação e que, mais do que isso, que o que é dito seja seguido. A gente sabe que tem, às vezes, muitas dificuldades, né? E a gente exorta também que vocês incluam as trabalhadoras e os trabalhadores nos processos de diagnóstico e identificação de medidas, né? Temos aí caminhos para isso, como, por exemplo, CIPA e tudo mais, né? Participar desse processo, porque identificação de risco e encontro de soluções, sem conversar com quem está ali na ponta, a chance de você ter um resultado enviesado, ela é real, né? E desvalorizar o conhecimento de quem está executando as tarefas, muitas vezes não me parece um bom caminho. Mas, enfim, só para contribuir com esse processo de entendimento do que acho que você foi muito feliz no uso da expressão, da virada de chave que o PGR nos demanda em relação ao que era o tradicional PPRA. Tá bem? Mais alguém? Então tá, pessoal, agradeço muito a presença de todas e de todos, agradeço demais por todo esse trabalho desenvolvido aos membros do grupo de trabalho, faço isso na pessoa do Alessandro, mas reconhecendo aos demais que estão aqui. Esse vídeo, essa gravação será disponibilizada na conta, no canal do MPT Campinas, tá? No YouTube, nos próximos dias nós já vamos fazer isso. E eu peço que quem não o fez, faça agora o registro de presença no formulário e faça o download da nossa recomendação. A gente, por hora, então, aguarda daqui 30 dias as informações que vocês puderem nos prestar, o mais detalhado possível, e se quiserem, seria até interessante, as instruam com os documentos que vão evidenciar aquilo que vocês estão fazendo. Tá bem? Muito obrigado, tenham um bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, bom Obrigada, dia. Bom dia. Bom dia. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia a todos, muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, Bom Obrigada. dia, até Tchau, logo. tchau.